Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos direto até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, boa quinta-feira, bom dia. Bom dia, Roberta. Vamos então aos temas de hoje. Vamos então para o nosso primeiro tema. Parlamentares e partidos de várias correntes políticas e dezenas de entidades da sociedade civil entraram na Câmara dos Deputados com o chamado super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Para esse pedido seguir no Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, precisa aprovar. O líder da oposição da Câmara, o deputado Alessandro Molon, falou sobre esse super pedido, enquanto Lira disse que deve esperar o fim da CPI. Vamos ver. Aqui há parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita. Estamos todos unidos, porque o país não suporta mais ver um presidente da República cometer reiteradamente crimes e o Congresso Nacional não fazer o que lhe cabe, que é aplicar a Constituição e afastar o presidente da República. As últimas denúncias sobre corrupção na compra de vacinas trazem ainda mais força a esse nosso pedido. Tem 120 na fila. Vai ser na ordem? Pode até ser. Obrigada, presidente. Presidente, acabar para Esperar a CPI está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. Alexandre, como é que você avalia esse chamado super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Vocês ouviram aí o presidente Lira, no elevador? A CPI está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. Ou seja, a lira de Lira está bem afiada, bem temperada. Bom, mas enfim, o superpedido é assinado por 46 assinaturas, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, PSOL, MST, PT e afins. São 271 páginas com 21 crimes atribuídos ao presidente da República. Eu peguei o resumo feito por uma revista de oposição, né? Estão aqui os crimes: provocar hostilidade contra outros países, Cuba, Argentina, Venezuela, China, tentar dissolver o Congresso, ameaçar de porrada o senador Randolfo Rodrigues, interferir no Judiciário, atacar o Supremo, mandar na Polícia Federal, trocar comandantes militares. Aliados do presidente estimularam o motim da PM na Bahia, comparou o lockdown com um estado de sítio, atrasou verbas para estados e municípios, provocou revolta contra isolamento social e não protegeu os índios do coronavírus. Só para lembrar, né, a vacinação dos índios na segunda dose já está chegando a 75%. Mas, enfim, e isso tudo foi feito por uma Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, está aí, acho que não comportam adjetivos, é bem substantiva a apresentação, os crimes, as assinaturas e os signatários. Roberta? Mas, Alexandre, você acredita que essa ação tem chances de ser aprovada por Arthur Lira e, em seguida, pelo Congresso? Bom, Arthur Lira deu uma declaração dizendo que não bastam palavras, é preciso materialidade, ou seja, verborragia não é suficiente, tem que ter prova material. E uma das materialidades surgiu ontem também. O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo federal de 2020, como já havia aprovado as de 2019. Então, até agora não tem materialidade. E outra coisa, né, para abrir processo, são necessários 2/3 dos 513 deputados. Vale dizer, se ausentes, votos em branco e votos em favor do governo chegarem a 1/3, a 172 deputados, já não há chance. Então, está difícil. E só para lembrar, né,
esses 46 é a reiteração de motivos que já foram expressos em mais de 100 pedidos de impeachment que já foram entregues anteriormente ao presidente Rodrigo Maia. Alexandre, a CPI da pandemia quebrou sigilos telemático e telefônico de assessores diretos do presidente Jair Bolsonaro, então Tércio Arnaldo Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz. A comissão pretende avançar agora para uma nova fase, que é mapear a produção e divulgação de fake news relacionadas à pandemia. Além dos 3 assessores de Bolsonaro, a CPI também aprovou a quebra de sigilo de Lígia Nara Arnaldo Tomás, irmã de Tércio, que eu acabei de citar, do jornalista Alan Lopes dos Santos e do assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Carlos Eduardo Guimarães. Alexandre, qual que é a sua avaliação sobre essa quebra de sigilo feita pela CPI? A quebra de sigilo e quebra de privacidade de assessores do presidente. Eu não conheço nenhum deles, nunca ouvi falar antes, mas deve ser gente com alguma importância dentro da cúpula do governo, né? Quebrando a privacidade deles, né? Vai lá para a CPI, mas como a gente sabe, essas coisas se espalham, né? E outra coisa eu lembro muito do George Orwell. Ele fez em 1949 o livro 1984, que conta a história de um regime totalitário que tinha o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade estabelecia o que era verdade e o que era fake news, o que era mentira, né? Houve uma inversão de tudo, para trocar valores, né? Então a CPI tem que tomar cuidado para não parecer um regime totalitário que estabelece que isso é verdade e isso é mentira, porque às vezes a mentira e a verdade são relativas. A verdade de cada um, a mentira de cada um, né? Então tem que ter muito cuidado nisso, porque é uma nova fase, assim, o George Orwell foi profético, só que ele errou a data. Isso partiu agora do nosso milênio, né? Esse estabelecimento de isso é verdade, você não pode dizer isso. Você não pode chamar funcionário de funcionário, tem que chamar de colaborador, porque essa é a nossa nova verdade, né? É mais ou menos assim. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, foi para investigar, investigue-se, vamos quebrar o sigilo, né? E aí vamos ver o resultado. Roberta? Vamos para o próximo assunto, então. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão investigar o contrato do governo para a compra da vacina Covaxin. O inquérito criminal foi aberto para apurar possíveis irregularidades na negociação liderada pelo Ministério da Saúde. O contrato com a Covaxin foi suspenso nesta semana a pedido da Controladoria Geral da União. Alexandre, como é que você avalia esse pedido do Ministério Público, no sentido do que muda, neste caso, com a investigação da Polícia Federal e também do Ministério Público? Eu acho muito bom, porque quando se joga alguma coisa no ventilador, o melhor é investigar, é ir até o fundo, né? Tomara que seja rápido, porque aí abre caminho para comprar vacina, se não tiver nada, né? A Polícia Federal está investigando, Ministério Público, Controladoria Geral da União já está nessa também, né? Certamente lá atrás vai vir o TCU, se houver alguma compra, né? Porque é bom lembrar, não houve compra, não houve pagamento de nenhum centavo, não houve entrega de nenhuma dose, portanto, eu não sei se alguém paga propina adiantado, né? E, então, é muito bom que se investigue, né? Imagina que se havia algo nebuloso, né? Foi muito bom que o irmão de Luiz Miranda tenha posto a boca no mundo, e Luiz Miranda fez mais ainda, né? E que agora está se investigando, e tomara que se investigue logo. O desejo, certamente, é que a investigação seja demorada, porque quanto mais tempo demorar, mais desgaste o governo sofre com a desconfiança, com a suposição, né? É uma palavra muito usada, suposto isso, suposto aquilo, e vai repetindo o suposto e acaba virando verdade o suposto.
Então, por isso tem que haver uma certa pressa pela demanda da vacina, né? E o governo certamente tem interesse em tocar isso para não sofrer mais desgaste. Roberta? Alexandre, a CPI da pandemia recebeu ontem o empresário Carlos Wizard para depor. A gente acompanhou aqui ao vivo, mas o empresário se negou a responder às perguntas dos senadores e afirmou que vai entregar os dados fiscais e bancários voluntariamente à comissão. Vamos ver um trecho da fala inicial dele, antes dos senadores começarem a fazer os questionamentos. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. Alexandre, como você avalia esse silêncio de Carlos Wizard? Bom, não fez diferença, né? Qualquer coisa que a pessoa responda, a resposta já está na pergunta, né? E se a resposta vier enviesada, é interrompido, é o que a gente tem visto, né? A CPI já está pronta desde o início, vai atribuir ao presidente as mortes e não ao vírus, né? ou a ausência de tratamento, né? Agora, interessante é o seguinte, a ironia, né? O que ficou demonstrado no depoimento do dia anterior do deputado Fausto Júnior, lá do Amazonas, né? É uma CPI presidida por um investigado, investigando uma pessoa de bem, que começou pobre, que enriqueceu com o curso de inglês, que tendo enriquecido, vendido o curso, foi ser voluntário na Operação Acolhida lá em Roraima, para receber venezuelanos, foi se dando, né, inclusive financiando, pagando despesas dos outros, é um filantropo, né? E ele tem que dar satisfação do bem que faz lá na CPI. Isso é uma coisa muito, muito estranha, né? E depois apenas se inverteu, né? Porque vocês vão de lembrar que na semana anterior, quando 2 médicos experientes, pesquisadores experientes, com resultados, vieram depor, o relator simplesmente se retirou, se recusou de fazer pergunta. Agora foi o contrário. Ficaram as perguntas do relator sem resposta, né? Agora foi um dia interessantíssimo que se discutiu a condição circense da CPI. O senador Marcos Rogério, de Rondônia, disse que a CPI é um circo. Aí o presidente da CPI, de certa forma, endossou a tese e disse: o senhor é o maior palhaço desse circo. E o senador respondeu, né, e o senhor é o chefe do circo. E aí o presidente Omar Aziz, baixinho, mas pegou no microfone, se dirigindo ao relator, disse: ainda vou pegar esse cara e vou quebrar ele todinho. Então, o que tivemos ontem foi uma demonstração, né? Era o que era para ser demonstrado. Cui sicut erat demonstrando, né? Essa questão aí circense da CPI. Ontem o que a gente ouviu foi, enfim, né? Faz parte do espetáculo. Roberta? E a CPI da pandemia, aliás, mudou o calendário previsto e marcou para hoje o depoimento do vendedor e representante Luiz Paulo Dominguete, que afirma ter recebido o pedido de propina do Ministério da Saúde para vender vacinas contra a Covid-19. A decisão foi tomada pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, após o Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, conseguir um habeas corpus para poder ficar em silêncio durante o depoimento que daria hoje à comissão. Alexandre, qual que é a sua expectativa, portanto, para esse depoimento de Luiz Paulo Dominguete, que denunciou um suposto esquema de propina envolvendo o Ministério da Saúde? É grande a expectativa, porque afinal, segundo relatos dele, né, ele teria recebido, diz ele que representando a AstraZeneca, parece que a AstraZeneca nega, estava lá com esse funcionário lá do Ministério da Saúde, que havia pedido $1
por dose de vacina. 400 milhões de doses, 400 milhões de dólares, 2 bilhões de reais. É livro Guinness de propina. 2 bilhões de reais, se a gente fizer a conta, $1 em cada dose de 400 milhões de vacina. Imagina que o Luiz Miranda disse que recebeu uma oferta de 6 centavos por dólar, ou seja, inflacionaram a propina, né? que aliás, nem vai ser devolvido porque não foi recebida ainda, porque não foi paga, porque não entrou ainda, não virou negócio, né? Não fechou o negócio. Mas então vai ser muito interessante essa sessão de hoje, né, sobre essa pessoa que diz ter recebido um pedido, né, lá do chefe lá desse setor lá do Ministério da Saúde, de $1 por dose de 400 milhões de doses de vacina. Vai ser bem interessante. Mas se Luiz Paulo confirmar as denúncias de propinas em depoimento oficial, quais podem ser as consequências políticas e jurídicas para o governo federal? Bom, políticas vai ser a vibração da CPI, né? E jurídicas é devido processo legal, né? Não existe, só em regime totalitário existe a condenação direta sem direito de defesa. Vai haver o devido processo legal, investigação, vai para a polícia fazer o inquérito, vai para o Ministério Público apresentar a denúncia, vai para o juiz receber ou não a denúncia, depois vai para o julgamento. Esse é o devido processo legal, né? Se confirmar. Se não confirmar, vai se perguntar: por que disse? Denunciação caluniosa? Deu notícia de um crime que não existiu? Né? Então, esperemos. A sessão de hoje vai nos indicar, vai nos dar os indícios do que pode acontecer. Roberta? Alexandre, obrigada, ótima quinta e até amanhã. Obrigado a todos e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.